E se o Subaru simplesmente parasse de sofrer? Não porque ficou mais forte, mas porque virou algo muito pior. Imagina o Subaru de ReZero com o poder mais quebrado e perturbador de Jujutsu Kaisen, a transfiguração inerte do Mahito. Sim, aquele poder que permite moldar almas e transformar qualquer pessoa em qualquer coisa. Agora pensa comigo, um cara que já morreu centenas de vezes, ganhando o poder de brincar literalmente com a alma dos outros. Bom, pra quem não sabe, a transfiguração inerte do Mahito permite manipular a alma diretamente, ou seja, curar ou deformar corpos, matar pessoas com um toque alterando a alma delas ou simplesmente destruindo, criar monstros, evoluir conforme entendimento da alma e muitas outras utilidades que o próprio Mahito utiliza em Jujutsu Kaisen. Agora mistura essa habilidade absurda com o retorno através da morte, que basicamente cria um loop toda vez que o Subaru morre, e isso se torna basicamente um trauma acumulado que enlouqueceria qualquer um a longo prazo. Mas Subaru, com essas duas habilidades misturadas, vira simplesmente um cara que pode testar os limites da vida infinitamente. O Subaru original já enlouquece só de lembrar das mortes e relembrar de todo o que sofreu até lá. Agora imagine ele descobrindo que pode evitar tudo isso e ao mesmo tempo moldar. Se alguém ameaçar ele, por exemplo, ele toca e pode até deformar a alma da pessoa, automaticamente vencendo a maior parte das suas batalhas. Se alguém trair ele, nunca mais vai poder trair ninguém, porque pode se tornar literalmente uma criatura não pensante. Aqui, ele não precisa mais morrer para aprender. Ele forçaria o mundo a se moldar ao redor dele. Só que tem um problema. O Subaru nunca foi frio, nunca foi cruel de verdade. Ele tá mais pra um herói mesmo. Alguém que, de certa forma, tem um espírito nobre. E esse poder exige exatamente o oposto. Perder a empatia. Pois cada transformação é simplesmente brutal. Até pra heróis como o Subaru. Mesmo já passando por tudo que ele passou, ver algo assim é simplesmente brutal. Então a pergunta aqui deixa de ser se ele conseguiria salvar todo mundo com essa habilidade e vira quanto da humanidade dele ainda sobraria no fim. Porque quanto mais ele usa esse poder, mais fácil fica, mais natural e mais viciante se torna. E quando ele perceber, talvez ele não esteja mais salvando ninguém, só controlando tudo a seu favor, como na rota da ganância. Mas isso é o que veremos, começando pelo Subaru aqui ainda é ingênuo. No começo, ele não entende bem o poder nem tem ciência de como utilizá-lo. Então ele usa mais como defesa. E o que muda, por exemplo, contra a Elsa, é que ao invés de ele morrer várias vezes contra ela, Subaru começa a perceber que o corpo dele reage diferente ao toque. Ou seja, num loop, ele tenta tocar a Elsa e falha. Mas aí ele sente algo estranho. Ele sente que não tocou fisicamente na Elsa, mas conseguiu encostar na sua alma. E na segunda tentativa, na terceira, ou mesmo na tentativa seguinte, ele consegue deformar parcialmente. E a Elsa se machuca de verdade com isso. Afinal de contas, remodelar a alma é praticamente bem mais letal do que danificar o físico. Afinal de contas, na maioria dos casos é irreversível. Então ele consegue assim matar a Elsa muito mais cedo e literalmente sozinho. E consequentemente o arco acaba mais rápido, com ele descobrindo que ele pode matar pessoas e ele não precisa sofrer passando por cada loop, porque ele simplesmente com um toque seria o suficiente para acabar com qualquer pessoa. E esse seria o primeiro passo do Subaru pro abismo. Esse arco é onde tudo começa a ficar mais pesado. Aqui o Subaru começa a desconfiar da maldição. Normalmente ele morre várias vezes para entender, mas aqui ele começa a testar diretamente nas pessoas. A Aren, mesmo desconfiando dele, isso não importa, porque se a Aren atacar ele, o Subaru pode tocar nela por instinto, e aí aconteceria algo simplesmente sinistro. Ele sentiria a alma dela, exatamente como aconteceu com a Elsa. Mas o Subaru não quer machucar a Aren, porém ele não controla os seus poderes ainda. Portanto, o efeito pode ser muito variado. Ele consegue talvez paralisar a Aren, talvez desfigurar ela, ou até mesmo matar a Aren. E aqui começaria a loucura de verdade, e tornaria provavelmente essa a rota mais trágica de ReZero. Porque aqui nasce um pensamento que até o próprio Subaru poderia ter. Se ele só remoldar ela, talvez ela nunca mais ataque ele. Mas como ele controlaria isso? Então o Subaru pode tentar aos poucos alterar levemente a alma da Aren, talvez tirar a agressividade ou forçar ela a confiar nele, talvez por meio da ameaça. E o resultado do arco seria que a maldição seria resolvido muito mais rápido e o Subaru conseguiria salvar todo mundo. Mas ele já começou a cruzar a linha do abismo. Afinal de contas, ele sabe que pode machucar as pessoas. Ele já manipulou alguém pro mal e agora manipulou alguém pro bem. Mas e se da próxima vez ele não tiver tanta sorte assim e acabar ferindo alguém como a Emilia? E com certeza esse pensamento martelará ainda por muito tempo na mente desse Subaru, porque ele tá literalmente a um passo de perder totalmente a sua moralidade.
Agora o Subaru virou uma ameaça real. Mas vamos dividir esse arco por partes, porque muita coisa acontece e eu acho que é muito interessante eu destrinchar até mesmo dos momentos que tem diálogos na história. Afinal de contas, aqui eles serão bem relevantes para o comportamento emocional do Subaru. As coisas aconteceriam igual no original, só que um pouco pior aqui. Ele ainda falha politicamente e ele ainda seria rejeitado e ainda surtaria naquela mesma cena que ocorre no arco 3. Só que agora ele tem poder para reagir a isso. E nesse What If, uma cena alternativa que rolaria seria a discussão com a Emilia, que na versão original ele só passa vergonha, mas aqui ele pode perder o controle que tem em mãos, e literalmente distorcer a própria mão, e quase tocar nela com a intenção de, entre aspas, ajustar. Mas isso assustaria a Emilia de um jeito muito mais profundo e perigoso, porque ela sabe que o Subaru conseguiu fazer algo bizarro, não somente com a Elsa, mas com a Aren. Então, qualquer coisa que ele tocar poderia se tornar uma ameaça, ou algo extremamente grave. Então ela não vê o Subaru como um fracassado ou alguém que tá passando vergonha. Ela vê algo perigoso ali, quase como se não fosse mais o Subaru, quase como se não fosse mais aquele cara estúpido e confuso que ela conheceu no começo da jornada de Subaru em ReZero. O Subaru tá simplesmente se tornando algo diferente. Já com a Baleia Branca na segunda parte, normalmente aqui teriam estratégias e alianças vindas por parte do Subaru. Mas o Subaru pode nesse What If simplesmente querer criar aberrações com corpos, usar a transfiguração em aliados feridos e adaptar os corpos para lutar a seu favor. Mas o mais quebrado disso seria ele encostar na própria baleia, já que ele poderia entender a estrutura da alma dela, adaptar os ataques para feri-la diretamente, e o resultado disso seria uma vitória muito mais rápida, mas também o Subaru começando a agir como uma arma biológica, sabendo que ele pode literalmente transfigurar qualquer coisa a seu favor. E já indo para a última parte desse arco, pelo menos do que eu considero mais relevante, o culto das bruxas, a luta contra o Betelgeuse. Essa luta vai mudar extremamente do original, beleza? Já que o Subaru aqui já tá entendendo o conceito de alma fragmentada, transfiguração da alma e tudo que envolve a manipulação. E aí ele começa a ver as mãos invisíveis do Betelgeuse, mas dessa vez ele pode afetar o corpo real do Betelgeuse mesmo com possessão. Em vez de só vencer, ele pode simplesmente destruir a alma do Betelgeuse permanentemente e diretamente ao corpo dele. E o resultado do arco 3 seria que o Subaru literalmente viraria alguém temido pelas pessoas, e não aclamado por elas. As pessoas perceberiam que ele resolve os problemas, só que de uma forma extremamente errada e corrupta. Mas na cabeça do Subaru, isso não é nada demais, afinal de contas, ele tem que fazer o que tem que ser feito. E se não for ele, quem será? E se as coisas já estavam indo mal, aqui é onde a história quebra de vez. A interação com a Echidna seria totalmente diferente. A Echidna ficaria simplesmente obcecada com o que aconteceu com o Subaru, porque agora o Subaru, além do loop temporal, tem o controle de almas, algo que talvez ela nunca tenha visto antes. Basicamente ele é o experimento perfeito para ela. E na parte das provações, normalmente o Subaru enfrentaria seus traumas e ficaria maluco, mas aqui ele tenta, entre muitas aspas, editar os próprios traumas, mexer na própria alma, na sua própria essência, alterar os seus sentimentos, suprimir sua dor e, claro, uma consequência grave. Subaru começa a perder sua identidade, e não só isso, mas sua empatia e todos os seus outros sentimentos que seriam essenciais para ele se manter sendo quem era, uma pessoa boa. Porque agora ele percebeu que precisa fazer tudo o que for necessário para sobreviver. Ele não tá mais lidando com o sofrimento. Ele tá literalmente reescrevendo quem ele é. E falando nisso, na cena do coelho assassino, essa cena fica ainda mais insana nesse What If, porque o Subaru pode criar corpos descartáveis, alterar o próprio corpo para sobreviver a esse incidente. E ele vai literalmente evoluindo durante a batalha, não somente com os seus usos da transfiguração da alma, da transfiguração inerte, mas também o seu físico, entendendo melhor como utilizá-lo e como lutar em combate, transfigurando a alma para lutar e para se defender, fazendo algo muito errado no processo, transformar os coelhos para criar algo ainda pior, gerando um resultado no arco 4 catastrófico, onde o Subaru fica extremamente poderoso, mas completamente e emocionalmente instável. Ele já não confia nem em si mesmo, ele não sabe mais até onde pode ir, até onde pode chegar com tanto poder, e em quem ele confiaria. Afinal de contas, todos menosprezaram ele. Ele deveria tentar dar uma chance a esse mundo hostil de novo. Ele já não sabe mais. O Subaru já não pensa mais logicamente. Ele já se tornou praticamente outra pessoa. Ou até mesmo uma casca vazia.
Agora ele entra no território dos monstros. Afinal de contas, esse arco é principalmente marcado pelo confronto com os arcebispos. Cada um representa um conceito de alma/emoção, e o Subaru agora consegue simplesmente interagir diretamente com isso. Então a estratégia dele aqui é bem diferente. É literalmente neutralizar seus inimigos sem ter que lutar, alterar suas emoções, quebrar suas identidades, até mesmo distorcer suas formas através da alma. E uma possibilidade sombria aqui é que o Subaru começaria a, entre aspas, corrigir as pessoas. Tipo, literalmente tirar a loucura dos arcebispos, reescrever quem eles são, talvez até mesmo criar um exército para ele, remodelando suas almas e controlando cada um deles. Mesmo que isso pareça muito bom de início, não é, porque o Subaru já não tem mais uma distinção clara, nem emocional e nem lógica. Ele tá literalmente tentando decidir quem merece ser o quê, como se estivesse brincando de ser um deus. E o clímax desse arco provavelmente seria quando ele tivesse que enfrentar o Reinhard. Afinal de contas, na cabeça do Subaru, ele ainda tá salvando as pessoas, mas pra quem vê de fora, ele só tá tentando moldar o mundo do jeito dele. E nessa luta contra o Reinhard, eu deixo pra vocês comentarem quem venceria. Bom, já ficou bem claro que esse Subaru não vira um herói clássico, né? Ele tá literalmente virando mais algo como um cirurgião de almas, uma espécie de controlador da realidade humana, e na cabeça dele um salvador, só que sem limites morais. É como se ele realmente tivesse coringado e simplesmente achado que tá salvando o mundo, sendo que na verdade só tá se tornando uma ameaça ainda maior pra ele. Então o final possível seria, bom, ele salvar o mundo todo sem ser quebrado. Talvez isso pudesse sim acontecer, mas ele ser feliz provavelmente não rolaria nesse final. Ou ele se tornar um inimigo iminente de todos os seus antigos aliados e infelizmente ter que ser parado por eles e morrendo no fim. Ou morrendo, porém retornando infinitamente. Porque no fim ele não sofre mais, mas ele também não se sente mais como antes. Na verdade, talvez Subaru não sinta mais nada. E por isso, esse é o Arif mais trágico de ReZero. Mas agora me diz, esse Subaru seria um herói definitivo, mesmo que insano? Ou o pior vilão de todos? Comenta aí pra vocês o que vocês acham, porque essa versão nem a morte conseguiria parar o Subaru. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado de coração aos membros do canal. Muito obrigado mesmo, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que também apoia esse vídeo como você puder. Se estiver pelo celular, hype esse vídeo que vai estar me ajudando demais. Não esqueçam de beber água, pessoal, ajeitar a postura de vocês. Comentem com respeito, senão o comentário vai ser apagado se for ofensivo, beleza? E é isso. Fiquem bem. Um beijo, um queijo pra vocês. Um coração invisível pra vocês também. Fiquem com Deus, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.